eu fiz um novo amigo. Vocês querem conhecer ele? Ele vive aqui, bem no meu armário. Me dizem, vocês conseguem ver ele? Ah, ali tá ele. Agora, me dizem, vocês conseguem realmente ver ele? Olá pessoal, a infância para muitos é a melhor fase da vida e junto com ela temos os tais amigos imaginários. Mas e quando esses amigos imaginários começam a se tornar reais até demais? Bem, hoje vou contar para vocês a história de Obelisk, invasores que se assemelham a criaturas bizarras, mas que estranhamente não são apenas criaturas malignas, e sim conseguem ter conexões emocionais com seres humanos. Ah, e também uma história com vários mistérios e um desfecho para lá de trágico. Então você aconchega no seu sofá, desliga as luzes e tranca as portas, porque ele vai entrar. Bom, logo após a gente ter conhecido esse novo amigo, entre aspas, o cameraman fala que ele não gosta de ser observado e quando ele vai abrir o armário, ele simplesmente evapora. Olha só que fofinho, então quer dizer que temos um fantasma tímido. A cena logo corta para a pessoa da gravação assistindo a um desenho animado. Então, ou seja, estamos vendo tudo isso na visão de uma criança. Pelo jeito que essa gravação ocorre, dá tudo a entender que eles já se conhecem há um tempo. Tanto que o nosso cameraman comenta que de vez em quando o seu amigo vem assistir TV junto com ele. E hoje não seria diferente. Estão ouvindo isso? Ele tá descendo as escadas. Vocês conseguem ver ele? Novamente a gravação muda e agora podemos ver melhor esse tal amigo, que não parece a coisa mais amigável do mundo. O vídeo acaba com aquela coisa se escondendo na escuridão. Bem, como vocês notaram, essa foi a frase que eu mais falei até agora. E isso me faz abrir o olho para algumas paradas suspeitas. A primeira delas é que essa criança sabe que tem algo de errado. Se repararem bem, ela parece ter um pouco de medo quando vai se aproximar daquela coisa. Por isso, ela fica repetindo essa frase toda hora, para ter certeza que ela não tá ficando maluquinha das ideias. Coisa que felizmente se torna verdade, já que isso é uma gravação, então provavelmente essa coisa existe na vida real. Mas isso acaba criando um problema ainda pior, e vocês vão ver logo logo. O próximo vídeo é um VHS sobre prevenção de intrusos na sua casa. Sim, o cara já mete essa pedrada pra nós. Resumindo, ele passa o básico do básico para prevenir sobre possíveis intrusos. Seja o óbvio trancando portas e janelas, até se algum intruso estiver na sua casa, se esconda ou sei lá, ache um jeito de sair da sua casa. Claro, se você tiver alguma arma, é melhor você usar ela. E diante de todos esses passos, temos uma dica bastante estranha. Usually that bad in any of the games, so I'll play through. Why don't you put that fucking phone down? O terceiro vídeo a seguir é meio que uma continuação daquela fita VHS, já que estamos presenciando algum rato que bateu de frente com o intruso. A porta se abre e vemos alguma criatura na qual seu rosto foi censurado. Mas se repararem bem, pode se tratar do mesmo bicho do primeiro vídeo, já que alguns detalhes do seu corpo são bem parecidos. Vemos fotos de uma porta estrancada e uma outra criatura, na qual parece ser maior do que as árvores ao seu redor, e a próxima foto foi tirada dos pés daquela coisa, indicando que algo aconteceu com a pessoa que tirou a foto. E bem, o vídeo termina com a porta aberta e possivelmente aquela criatura agora está dentro da casa.
Esse vídeo só nos mostra os tipos de pesadelos que existem nesse mundo, começando com uma criatura que invade sua casa, e agora temos esse Siren Head da Shopee. Devido a algumas imagens se assemelharem muito a fotos tiradas, eu creio que a pessoa que seguiu os passos daquela fita VHS de alguma forma conseguiu fugir da sua casa só para se deparar com outra criatura, mas lembrem, isso só passa de uma teoria. Bom, cortando um pouco a brisa, essa criatura me lembrou muito o Trevor Henderson, o artista que faz artes envolvendo criaturas bizarras na vida real. E bem, era só isso. Tá, até agora parece que a lore se baseou em intrusos que só estão ali pra te matar e... Nossa, que inovador. E eu sei, bagulho genérico, mas o que realmente deixou essa série famosa foi a partir desse vídeo. E é aqui, senhoras e senhores, que na minha opinião é onde o Obelisk sai de uma série de terror genérica e vira algo completamente único. Mas mas antes, se puderem deixar o like e se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito. E se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários que com certeza vou dar uma olhada. O quarto vídeo nos mostra mais uma das vítimas dessa criatura, e só um adendo que pode ser muito bem a mesma pessoa do vídeo anterior, mas isso é só uma ideia. A pessoa é acordada pelo choro de uma criança, e está óbvio que estamos na pele de um pai, ou talvez uma mãe, e logo é nos dado um objetivo: cheque a Abby. Ele então destranca a porta e vai procurar por sua filha. Conforme ele vai andando, os choros de Abby vão ficando cada vez mais altos, até ele chegar no seu berço, e para sua surpresa, ela não está lá. Então, de onde estão vindo seus choros? A última cena é esse mesmo pai se lamentando, mas as portas estavam trancadas. Muitos de vocês podem concordar que isso poderia ser evitado se o pai ou a mãe dessa criança tivesse botado ela junto no mesmo quarto. E bem, eu concordo, mas eu quero que vocês vejam essa situação de outra maneira. As portas já estavam trancadas. Em teoria, eles já estavam seguros, mas então por que isso aconteceu? Talvez porque o intruso já estivesse se escondendo na casa há um bom tempo. E bem, se você acha difícil de acreditar, saibam que isso já ocorreu na vida real. Mais precisamente, no Japão, onde uma mulher morava na casa de outro homem, sem que o mesmo soubesse disso. O que chega a ser um pouco perturbador, visto que a mulher simplesmente vivia lá como se fosse uma espécie de parasita. E eu acho que o pior de tudo é que o homem demorou para perceber que tinha algo de errado. E quando ele finalmente percebeu, ele começou a achar que estava ficando maluco, até ele botar uma câmera e descobrir toda a verdade. A gravação começa na visão de outra pessoa, mas ao invés de ser mais o intruso invadindo uma casa, dessa vez os papéis se invertem. Agora, nós somos intrusos. Então vamos ver se ele vai gostar de provar do próprio veneno. O vídeo nos mostra uma casa amarela, no que parece no meio do nada, que estranhamente não tem portas e nem janelas, mas tem uma pequena entrada para a parte subterrânea da casa. E o pensamento mais lógico na situação é, beleza, vou embora. Entrar explorar a casa misteriosa no meio do nada onde ninguém vai ver seus gritos de ajuda. Ponto. Bem, então vamos lá. Ao entrar pelo buraco... Calma aí, Zé. Ao entrar pela entrada vemos o que geralmente tem embaixo de uma casa. Nada, exceto por sujeira, canos e... sujeira. Mas para nossa surpresa, existe um acesso para a parte superior da casa. O homem então começa a explorar a casa, que curiosamente tem cheiro de fósforo queimado, o que é um pouco específico. Ele passa pelos cômodos dela e encontra algumas peculiaridades. Estranhamente, o interior dessa casa parece mais grande do que o normal, o que talvez implica que tem algo de especial nessa casa. Até entrar nesse corredor, isso que acontece. Devo admirar que esse cara tem bola o suficiente para simplesmente ficar calmo e continuar como se nada tivesse acontecido. O cara até vira as costas, cara, como se fosse uma segunda-feira. Caralho. Cara, se fosse eu já estaria tremendo na base. Quer dizer, eu nem cogitaria entrar numa casa para início de conversa. Depois desse pequeno encontro, logo ao lado temos uma sala com algumas cadeiras e objetos, e uma placa dizendo o seguinte: fique quieto e saiba que eu sou teu. Que fofo, parece até aquelas placas de apoio emocional. E bem, guardem isso, pois ela vai ser bastante útil para teorias.
logo após sair daquele cômodo, passando por um segundo andar. E ele para bem nessa cruz aqui. Sim, aquele bicho cristão. Caralho. Após alguns minutos explorando, chegamos em uma área onde parece ter uma porta alta demais para ser aberta. Então não existe outra opção a dar meia volta e... Olha, de início eu tava tentando entender o porquê aquele cara tava tão calmo, mesmo com essa criatura estando no mesmo lugar que ele. E foi só quando eu li os comentários que algumas coisas começaram a se encaixar. Aparentemente esse vídeo tem uma ligação com o primeiro vídeo que eu mostrei. E de acordo com teoria nos comentários e também com a minha interpretação, a pessoa do vídeo é a mesma criança do suposto amigo imaginário. E então, de fato, aquela criatura não parecia ser agressiva. Então o seguinte aconteceu, o tempo passou, a criança cresceu e seu amigo imaginário desapareceu. Mas aquilo era real demais para simplesmente passar batido. Então de alguma forma ele encontrou seu amigo imaginário, e quando os dois finalmente se encontraram, o seu amigo não o reconheceu. E isso é indicado pelas legendas no final do vídeo, indicando que é um monstro que tá falando. Por isso que ele fala que ele reconhece o nosso rosto, mas que não sabe quem é a gente, pois ele mesmo não conhece os seres humanos. Ele não sabe que envelhecemos e mudamos ao longo do tempo, e talvez até pense que seja algum farsante tentando imitar o seu amigo do passado. Bem, e agora vem outra teoria. Devido à sua aparência totalmente uncanny, eu acredito que essa criatura tenha habilidades sobrenaturais, o que explica aquela placa e explica a casa ter propriedades anômalas. Seja sua distorção interna, ela não ter portas nem janelas e ser localizado aparentemente do nada. E olha, eu não consigo imaginar esse bicho chegando nos pedreiros falando: "Oh, constrói uma casa lá no meio do nada." Mas agora me surge uma dúvida, será que todas as criaturas são assim? E bem, o que vai vir a seguir vai ser a resposta dessa pergunta. E pra quem tá querendo saber, o próximo vídeo é a continuação do vídeo In Your Home. Ela tá aqui, em algum lugar. A cena abre e vemos que estamos no cemitério. Passamos por vários cantos até chegarmos nessa área. Você não é como me lembro, Abby. Novamente estamos naquele quarto, mas dessa vez não há nada, exceto que há sangue no chão. Agora isso me surge uma dúvida. Será que isso se passa antes daquele monstro surgir? Ou será que depois? Eu não posso ficar aqui. A cena seguia o nosso personagem indo para algum lugar. E no final do vídeo, estamos novamente no nosso quarto. E mesmo sabendo que há alguém na nossa casa, nós mesmo assim vamos para a cama e tentamos dormir. Por favor, me perdoe. A primeira delas é que a pessoa que estava cuidando da Abby sabia da criatura e por medo abandonou a mesma para se trancar no quarto. Por isso vemos sangue no chão, já que quando o cameraman voltou para a cena, seja lá porque o monstro sumiu, ele descobriu que a sua filha havia sido levada embora, se é que me entende. Outra teoria é que parece que o cameraman constantemente revive esse momento toda vez que ele vai dormir, como se fosse uma espécie de trauma ou uma espécie de pesadelo recorrente. Também a possibilidade que aquela cena no cemitério seja o próprio cameraman não reconhecendo o choro da Abby, seja porque aquela criatura tem a habilidade de imitar a fala dos seres humanos, mas por algum motivo quando o pai ou a mãe escutou o choro da Abby, ele meio que estranhou. Bom, a próxima teoria que eu tenho é que aquele monstro matou a Abby, mas mesmo assim consegue imitar sua própria filha, levando o cameraman a prender aquela criatura na sua própria casa, apenas para não citar o fato que a sua filha. Mas enfim, isso é apenas uma teoria. Eu vi alguns youtubers falando sobre esse vídeo, mas eu decidi olhar tudo e teorizar por conta própria. Pelo jeito que eu falei, parece que tudo é tristeza, dor e sofrimento e não.
Dá pra tirar uma analogia bem da hora disso aqui? Bem, dando uma pequena viajada, o tão amigo imaginário, aquele monstro que mais parece um jester, ou sei lá, um palhaço, pode ser a representação de um pai ou uma mãe que não reconheceu que seus próprios filhos cresceram e viraram pessoas diferentes, seja de forma boa ou ruim, mas que ainda possuem as mesmas características de quando eram mais novos. Bem, essa história infelizmente ainda está incompleta, mas fica aí o canal do cara para quem quiser dar aquela força. E sim, o primeiro vídeo do cara é Skibidi da Analog Horror, não, eu não quero falar sobre, tchau. Então, espero que tenha gostado, fique com Deus e te vejo na próxima.